A graça e a paz, amados, amém? Irmã do manto, nada, gente. Boa noite pro pessoal que está na live. Olha, faz tanto tempo que eu nem venho aqui, tô quietinha. Essa noite eu queria falar com vocês sobre algo que eu já falei, na verdade. Eu abri o culto aqui no domingo, no início do mês. E a pergunta que eu fiz no início do culto foi: você quer ser curado? E vocês ficaram assim, desse jeito. E eu vou perguntar de novo. Obrigada, irmã, Deus abençoe. Vocês querem ser curado? E foi algo que Deus começou a falar comigo lá no início do mês. E Ele continuou falando. E quando o pastor falou que eu ia pregar, eu falei: Deus, é isso. Eu quero falar sobre isso. Nós vamos ler a história de um homem que demorou 38 anos para ser curado. Abram a sua Bíblia em João, capítulo 5. Olha, eu falei que ia funcionar, vocês não acreditaram. João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E ao primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água se agita, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não se suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado. Parece até uma pergunta boba, perguntar: você quer ser curado? Mas não é. Para você ser curado, tudo depende da sua resposta. Sabe qual é o significado de curado? Restabelecido de saúde, sarado de ferimento ou doenças. Talvez você fique se perguntando por que ela está falando sobre isso, se lá naquela época quem foi curado foi um homem que era coxo, ou que ele era manco, ou que ele era... Eu não tenho nenhuma dessas doenças, eu, graças a Deus, sou são. E eu achei muito interessante o que foi falado aqui no domingo, no culto de missões, sobre as doenças que existem na nossa geração. As doenças da alma e as doenças da mente. E às vezes nós ficamos presos a algumas coisas que Satanás começa a jogar na nossa mente, e nós retemos aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando: meu Deus, aonde eu preciso ser curada?
E quando você faz essa pergunta para Deus, Ele te responde. Mas será que você está preparado para ser curado? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui nessa noite, você quer ser curado? Você vai falar, lógico que eu quero. Do que você quer ser curado? Ah, deixa eu pensar. Você vai saber. A pergunta é, você realmente quer ser curado? Ou você quer continuar carregando esse fardo sobre a sua vida? A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes nós não vivemos a palavra, queremos dizer que vivemos, mas não vivemos. Parece que a palavra de Deus se torna mentirosa, ou melhor, parece que a cura era só para aquela época. Nós estávamos comentando que essa geração é eu não sei vocês, mas na minha geração de adolescente, eu cheguei para São Paulo, num culto do Benihim, no Maracanã. Cara, eu vi pessoas sendo curadas naquele lugar. Essa geração de hoje já não consegue ver mais isso. Por quê? Deus mudou? Quando eu pergunto se você quer ser curado, você precisa realmente entender e dizer, não, Deus, eu quero ser curado. Vai doer, mas eu quero ser curado. Senhor, talvez eu não tenha ninguém para me carregar até o poço, mas uma palavra tua, eu vou ser curado. E eu vi duas coisas nesse texto. Uma das coisas que eu vi nesse texto foi, qual tem sido a sua resposta para Deus? Quando Jesus chega até esse homem, imagina, esse lugar era um lugar onde tinham muitas pessoas doentes, muitas. Aliás, só tinha pessoa doente. Parece injusto para você Jesus chegar e falar com apenas um homem? Porque geralmente quando a água balançava, só uma pessoa era curada. Só uma pessoa conseguia descer no tanque. Parece injusto para você que Jesus chegue num lugar desse e pergunte somente para um homem se ele quer ser curado? Porque quando eu comecei a analisar essa história, eu falei, coitado dos que estavam ali sentados, que também estavam procurando por uma cura, sabe Deus quanto tempo? Mas Deus me fez olhar para mim. Me fez olhar para a igreja. E Ele falou, olha quantas pessoas precisam de uma cura. Mas e quantas delas realmente querem ser curadas? Eu estou pronto para curar. Mas quantos de vocês querem ser curados? Tudo depende da sua resposta. Quando Jesus chega para aquele homem, ele nem sabia quem era Jesus, ele nem sabia que aquele homem era Jesus. Aquele homem chegou para ele e falou, você quer ser curado? E ele falou, então, eu quero. Mas toda vez que eu vou, chega alguém na minha frente, são 38 anos, irmão, você sabe o que é isso? Quanto tempo você está passando por essa luta? Quanto tempo você está sendo oprimido por Satanás? 1 ano? 1 semana? 1 dia? Eram 38 anos sofrendo de uma doença. E eu fiquei me perguntando, mas por que esse homem? Por que Jesus? A resposta dele não foi uma das melhores respostas. Porque ele falou, ah, Senhor, eu não consigo chegar lá. Quantos de vocês já responderam isso para Deus? Quantos de vocês já disseram assim, ah, Senhor, eu sei, esse meu problema é tão pequeno perto do problema de fulano. Ah, Senhor, fulano é abençoado, foi curado e a minha vez nunca chega. Quantos de vocês já responderam isso para Deus? Senhor, eu até quero, mas eu acho que eu não sou merecedor.
Às vezes essa falsa modéstia te impede de ser curado. Essa falta modéstia te impede de receber o melhor de Deus. Porque na verdade você quer, e a sua cura não é maior nem menor do que a de ninguém. Porque quem sofre com isso é você. Com que peso você mede? Que a sua dor é menor ou maior do que a do outro? Que o seu problema é menor ou maior do que o do outro? A palavra de Deus fala em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quando eu vou ser liberto? Quando eu entender que Ele habita em mim. Eu vi um podcast essa semana que falava assim: antigamente Ele era Emanuel, o Deus conosco. Hoje, Ele não é mais conosco, Ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. E sabe quando que você verdadeiramente vai ser livre? Quando você entender que esse Espírito, que é o Espírito Santo, que é Deus, habita em você. Irmã, mas não é fácil não é mesmo. Quem disse que seria? Ser curado é uma decisão. Você precisa crer. Só que nem sempre dá para crer, né? Porque eu creio hoje, mas amanhã quando se levanta alguma coisa eu já não creio mais tanto. Igual o testemunho da Ângela contando que todo mundo dizia: olha, espera, confia. E ela olhava e falava: confiar no quê? Se eu não estou vendo nada. Quantos de nós somos igual Tomé? Precisamos ver para crer. Mas você não consegue ver Cristo na sua vida. Você não consegue olhar para você, olhar no espelho e falar: olha, estou vendo, Cristo está aqui, habitando em mim. Mas você consegue sentir, porque as suas atitudes refletem aquilo que você é. E se você não consegue ser liberto, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa dar liberdade para que o Filho habite em você. Você precisa dar liberdade para que Deus habite em você. Para que verdadeiramente você seja livre. Sabe qual era a diferença daquele homem? Quando Jesus olhou no meio daquele monte de gente doente, Ele viu naquele homem algo diferente. Você pode estar aqui, no meio dessa multidão. Se Ele te olhar e enxergar em você algo diferente, enxergar em você a fé que você precisa para ser curado, você vai ser curado. Mas eu preciso entender como é que Deus está me olhando. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele procura adoradores. Por que será que Ele procura? Quando Jesus olhou para aquele homem, Ele viu esperança. Ele olhou e falou: ainda que ele não tenha sido curado dessa vez, ele continua crendo. Ele não perdeu a fé. Porque se ele tivesse perdido a fé, ele não estava lá voltando sempre, tentando. Quantas vezes você já tentou? Ah, irmã, tu não sabe, eu já tentei muitas vezes. Foi muito para você? E se Deus nessa noite está dizendo para você: tenta de novo. Continua. Eu vou fazer. Mas é quando eu olhar e achar em você o Filho. Precisamos entender que não há limites para Deus. O versículo 3 fala assim: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Eles só estavam esperando o movimento das águas. Quem é que ia lá curar? O anjo ia lá e curava. Quem enviava o anjo? Deus. Deus estava ali do lado deles. Será que é algo impossível para Deus na sua vida?
Qual que é o Deus do impossível da sua vida? Deus do impossível da minha vida é aquele que me dá um trabalho, que me dá uma família, que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que me dá o ar que eu respiro. Esse é o Deus do impossível. Não. Isso é coisa que você pode fazer. O Deus do impossível é aquele que age onde você não pode agir. É aquele que faz onde você não pode fazer. Porque onde você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Se aquele homem tivesse a condição de chegar até o tanque, Jesus não ia fazer por ele. Ele ia deixar ele ir. Vai lá, você vai ser curado. Mas ele não conseguia chegar até lá. Talvez você não consiga chegar até o tanque para ser curado. Talvez você precise de uma palavra. E Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa palavra para você. Para dizer para você, ei, vem até o tanque. Vem até o tanque porque Ele quer te curar. Em Jó, capítulo 34, versículo 21, fala assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Deus te conhece. Você pode ser a pessoa que você quiser, para quem você quiser. Mas Deus, Ele te conhece. Ele conhece os teus passos. Ele, antes de a palavra chegar na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Então não adianta você dar desculpa. Ah, eu não fui curado ainda porque, sei lá, inventa tanta coisa, porque nós inventamos muitas coisas. Nós somos reis e rainhas nas desculpas. Quando na verdade, o Deus que tudo vê, sabe a verdadeira causa de você não ter sido curado ainda. Eu achei interessante porque quando eu trouxe esse versículo no início do mês, eu comecei a falar isso para as pessoas. Então todo mundo que eu conversava, que me falava sobre alguma coisa, e a gente estava tendo estudo sobre o medo com as mulheres, eu perguntava assim, mas você quer ser curado? Não, eu quero. E aí achei muito interessante que eu tive o testemunho de uma mulher que chegou e falou assim, ó, eu fui fazer uma prova, e quando eu cheguei lá, eu só escutava a tua voz na minha cabeça. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser... Eu falei, glória a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei isso aqui numa reunião de mulheres. Sabe o que acontece? Às vezes a gente parece que não acredita muito na palavra. A gente diz que acredita, mas a gente não acredita. Ainda falei assim para elas, não tem uma palavra que fala assim, ó... Antes de você trazer a sua oferta, se você tem algo com seu irmão, peça perdão para ele. E depois, você vem e traz a sua oferta. Na Bíblia de vocês fala isso, gente? Por que mesmo assim, com raiva do irmão, você vem aqui e traz oferta? Por que quando você está magoado com alguém, mesmo assim, você vem aqui e traz a oferta? Você acha que você consegue comprar Deus? Nós não acreditamos na palavra. Nós dizemos que acreditamos, mas não acreditamos. E quando Jesus ele faz várias curas na Bíblia, ele faz através da palavra. Teve enfermos que não precisou nem chegar perto dele, ele só falou, vai. A tua filha está salva, a tua sogra está curada. Como que Deus tem te enxergado? Se Ele olhasse para você hoje, como é que Ele tem te enxergado? Você consegue olhar hoje e ser sincero com Deus? Rasgar realmente o seu coração e dizer para Ele quem você é, de verdade? Eu estou lendo um livro, eu não vou falar o nome do livro porque eu não lembro, porque eu sou dessas. Mas eu estou lendo um livro que ele fala muito sobre isso e ele fala assim, você consegue ser sincera diante de Deus? Lógico que eu consigo, quando eu entro no secreto, eu falo tudo para Deus, tudo mesmo.
Você tem coragem de dizer para Deus assim: Deus, eu queria tanto essa cura, mas o Senhor não me dá. Mas eu quero. Você tem coragem de falar isso para Ele? Você tem coragem de falar para Ele: cara, eu não estou gostando dessa vida que eu estou vivendo. Eu não estou gostando de conviver com essa pessoa. Eu não estou gostando disso. Você tem coragem de falar isso para Ele? Você tem coragem de ser você na presença de Deus? Porque às vezes a gente quer ser bonitinho para Deus. Quer fazer oração bonitinha. Ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu juro, não vou pecar mais. Foi isso que Jesus viu naquele homem. Um coração sincero, um coração puro. Alguém que chegou para Jesus e falou sinceramente: eu quero sim ser curado, mas eu não consigo chegar lá. Senhor, eu preciso sim dessa cura, mas eu não consigo chegar lá. Eu preciso ser liberto, Senhor, mas eu não consigo chegar lá. Me ajuda. Toda vez que nós lutamos com as nossas próprias forças, nós perdemos. Nós perdemos. E aí eu fico carregando uma mágoa dentro de mim, porque o mal do século é a depressão. É a depressão, é a ansiedade. E eu fico carregando isso dentro de mim, mesmo sabendo que esse é o mal do século. Eu fico carregando isso dentro de mim. Eu fico remoendo isso dentro de mim. Eu fico arrumando culpado para tudo aquilo que eu não consigo fazer. Esse homem realmente não conseguia chegar. Não era uma desculpa dele. Sabe o que Deus está olhando e perguntando para você? Qual é a sua desculpa? Seja sincero comigo. Diga para mim qual é a sua desculpa para você não ser curado. Porque me conhecer, você me conhece. Saber que eu curo, você sabe. Então qual é a sua desculpa? Eu não estou preparado? O que você tem respondido para Deus? E a outra coisa que eu vejo nesse texto: não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Vocês escutaram? Vou falar de novo. Acho que vocês não escutaram. Não há nada impossível para o nosso Deus. Nada. Para você pode estar sendo difícil, mas para Deus não é. Foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe até onde você pode chegar e aonde você consegue chegar. Mas será, de repente, Ele me trouxe aqui nessa noite para olhar para você e dizer assim: você quer ser curado? Você quer realmente ser liberto de tudo isso que tem te prendido, que tem te amarrado, que tem te impedido de chegar até o poço? E mesmo que não tenham homens para te carregar, Ele fala com uma palavra só: eu libero a cura sobre a sua vida. Em Lucas 1,37, fala assim: porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Não, teve gente que não levantou a mão. Vou perguntar de novo. Quem tem promessa de Deus aqui? Amém, eu também tenho. A palavra dele fala que não haverá impossível em todas as suas promessas. O que Ele te prometeu? Vida? Cura? Salvação? O que Ele te prometeu? Irmã, mas já passou-se muitos anos. Você não está entendendo. Eu acho que agora já foi. Não foi. Deus, Ele é atemporal. Não importa quantos anos se passem, Ele vai cumprir a promessa. Mas você precisa crer. Será que você aguentaria ficar 38 anos com uma doença se arrastando, dependendo de alguém? Será que você aguentaria?
Eu não sei se eu aguentaria. De verdade, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, poxa vida, como as pessoas são egoístas às vezes, né? Tantas pessoas ao lado dele poderiam ter ajudado ele. Mas as pessoas só pensavam em si próprias. E aí, ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu pensei, quantas vezes eu sou do mesmo jeito? Quantas vezes eu sou egoísta? O meu problema é maior do que o de todo mundo. A minha vida, as minhas dificuldades são maiores do que a de todo mundo. Deus não olha para mim. Porque eu devo ser uma pecadora, muito ruim. Por quê? Não haverá impossível para Deus. Esse homem nem sabia quem era Jesus. Quando perguntam para ele assim, ei, mas como é que você está carregando essa cama? Hoje é sábado, quem foi que te curou? Ele olha, não sei. Se Jesus te curar essa noite e alguém te perguntar, quem foi que te curou? O que você vai responder? Olha a fé dele. Você está aqui porque você conhece Jesus, porque você ouviu falar de Jesus, porque você sabe que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, porque Ele preparou essa noite para você, porque Ele queria que você viesse aqui para ouvir uma palavra. Você sabe de tudo isso. Aquele homem escutou uma palavra profética de uma pessoa que ele não sabia nem quem era. E às vezes você fica esperando o pastor colocar a mão na sua cabeça para você ser curado. Ou alguém vir aqui em cima e dizer para você, ei, vem aqui que eu vou orar por você para você ser curado. Aquele homem não sabia que era Jesus, mas ele recebeu. Quando o homem disse para ele, você quer ser curado? Ele falou, opa, lógico que eu quero. E às vezes eu fico escolhendo quem que vai me dar uma palavra. Quem vai ministrar hoje? O pastor disse que é a mulher do manto. Então hoje o fogo vai descer, o céu vai se abrir, vai... Para você ser curado, você precisa conhecer o Deus da cura. Ele precisa habitar em você. Ele precisa estar com você. Ele precisa refletir a glória dele em você. Ele simplesmente pegou a cama dele e falou, vou embora, já fui curado, quero saber se é sábado, se é domingo, que dia que é. Tem gente que fica esperando o dia do culto para ouvir uma palavra. Ou então pega o celular, hoje ninguém vai me mandar uma palavra, não tem um devocional. Cara, tu tem a Bíblia. Pega a Bíblia. Não tem manual de vida melhor do que a Bíblia. É bênção os devocionais? Claro que são. É bênção uma palavra profética? Opa, claro que é, mas nada supera a Bíblia. Deus fala conosco diariamente. Não, eu acho que a gente não entende a palavra. Porque na hora que as coisas apertam, eu desisto, cara. Eu paro pelo meio do caminho. Eu fico de mimimi. Eu não quero mais ir para a igreja. Você precisa ser curado. Não é uma cura física só não, irmãos. É uma cura na alma. Você precisa liberar perdão. Você sabia que perdão gera câncer dentro de você? Perdão não, a falta dele. Perdão gera câncer, já você logo não perdoando mais ninguém, né? Mas você sabia disso? Quantas pessoas, quantos de vocês estão aqui nessa noite, lindos, maravilhosos, com as suas Bíblias debaixo do braço, arrumadinhos, bonitinhos e com o coração e com a alma destruída? E sabe por quê? Não consegue liberar perdão, não consegue olhar para Cristo como o verdadeiro Senhor da sua vida, não consegue, como a irmã pregou aqui de manhã, ter compaixão, não consegue. Porque o meu problema é maior do que o de todo mundo. E não é pelo tamanho do teu problema que Deus vai te curar. Eu não sei, eu estou com isso agora.
que as pessoas querem comprar Deus. Não sei porque eu estou com isso agora. Estou com isso. Falo, cara, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta tu ficar abençoando as pessoas, achando que Deus vai te abençoar mais por causa disso. Porque Ele não vai. Não adianta você vir aqui e ofertar a melhor oferta, se o teu coração não estiver puro, porque Ele não vai te abençoar. Não tem como comprar Deus. Não adianta ser uma pessoa boazinha que faz um monte de marmitinha e vai lá levar para os moradores de rua, porque eu preciso fazer a boa obra. Você não vai comprar Deus. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir comprar Deus. Você não vai conseguir comprar a atenção dEle. Porque Ele quer tão somente o teu coração. Tão simples e tão difícil. A Bíblia fala que acima de tudo que eu preciso guardar minha mente, meu coração. Porque a Bíblia, quando fala de coração, ela fala de mente. Toda vez que a Bíblia fala do seu coração, é a sua mente que Ele está falando. Então, quando a Bíblia fala que eu preciso guardar a minha mente, é porque a minha mente é que faz tudo isso que faz acontecer na minha vida. É a minha mente que diz que eu não sou amada, é a minha mente que diz que eu não vou conseguir, é a minha mente que me paralisa, é a minha mente que faz eu dizer que as pessoas estão me olhando diferente. É a minha mente. Então, quando a Bíblia fala que eu preciso guardar a minha mente, e tem um ditado muito, bonitinho, que fala assim: mente vazia, oficina do diabo. Você não tem o que fazer, irmão? Vai ler a Bíblia. Ah, irmã, não gosto de ler. Não gosta? Vou te ensinar. Tu baixa um aplicativo no teu celular, começa a escutar o podcast. Agora tu pode escutar que nem estivesse escutando rádio. Fica escutando a palavra. Escuta a pregação. Sei lá, faz alguma coisa, mas não deixa a tua mente vazia. Porque mente vazia realmente é a oficina do diabo. Você começa a ver coisa onde não tem. Você começa a falar coisa que não existe. Você começa a falar que as pessoas não estão te olhando. Que as pessoas não falam com você. Que as pessoas... Será que dá tempo para isso? O que é mais importante? É isso ou a sua cura? O que é mais importante para você? Aquele homem, ele não se preocupou que era sábado. Ele só queria ser curado. Ele não se preocupou quem era aquele homem. Ele só queria ser curado. O que você está se preocupando nessa noite? O que tem tirado a tua atenção de Cristo? O que tem feito você olhar muito mais para as coisas do que para Deus? Deus criou o mundo apenas com palavras. Ele disse: haja luz e houve luz. E Ele foi criando. Ou a Bíblia de vocês fala que Ele colocava a mão nas coisas que Ele criava? Que a minha não fala. Apenas uma palavra. Ele pode mudar a sua vida nessa noite. Apenas uma palavra. Você pode ser curada de coisas que você carrega por anos na sua vida. Apenas uma palavra. E você pode ser livre. No versículo 9 ele fala assim: logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Naquela época, fazer isso no sábado era uma coisa muito feia, gente. Não era uma coisa simples assim. Era a coisa deles quererem ir atrás de Jesus e falar: tá ficando doido, sábado é o dia do descanso, não pode curar, não pode fazer, não pode acontecer, não pode fazer nada. Ele não se preocupou com o dia. Ele não se preocupou com a hora. Talvez você esteja aqui pensando assim: não é para mim essa palavra. Deve ser em algum dia eu vou ser curado, em alguma hora Deus vai cumprir a promessa, mas não deve ser hoje. Ele tem um encontro marcado com você nessa noite. Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele não olhou e falou assim: ai, hoje, deixa eu ver, não vai chover, vamos para o culto.
Ele preparou o dia para você. Ele preparou essa palavra para você. Quantas vezes você já ouviu essa palavra desse homem que não conseguia chegar no tanque e não conseguia ser curado, porque ninguém levava ele para o tanque? Quantas vezes? Mas nessa noite ele te trouxe aqui para você entender que você precisa ser curado. Mas você só vai conseguir ser curado se você crer. João 4,18 fala assim: no amor não existe... Esse está sendo meu versículo, né? Até porque, como que a pessoa vai dar um estudo sobre medo, tem que falar do quê? De lançar fora todo medo, né? Então esse é meu versículo do mês. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu falei isso para as mulheres aqui. Eu falei assim: como é que você se diz ser amada por Deus se você tem medo? A palavra dele diz que quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então eu não posso ter medo. Ah, Gisele, duvido, tu não sente medo? Lógico que eu sinto. Inclusive, quando eu ia subir, eu fico com medo, né? Toda vez eu fico com medo. Mas a palavra de Deus fala que o amor, ele lança fora todo medo. E todas as vezes que eu sinto medo de fazer algo, eu uso essa palavra. E eu falo: Deus, me inunda com teu amor. Porque ele lança fora todo medo. Quem me chamou foi o Senhor, então me aperfeiçoa. Me permite, deixa eu fazer. E eu falo isso não é só para a igreja, não. É para a tua vida secular. Quantas coisas você não faz porque você tem medo? Quantas vezes o medo te paralisa? Sabe por que você ainda não foi curado? Porque você tem medo. Às vezes não vou falar doença, porque não é uma doença, né? Mas às vezes é um bichinho de estimação que você quer carregar, sabe? Você gosta de ser o coitado da história. Você gosta de ser o mimizinho da história. E aí, se você for curado, do que você vai reclamar? Do que as pessoas vão ter dó de você? Não vai ter mais, eu vou ter que arrumar outra coisa, porque disso eu já fui curado. Então não, deixa aqui. O Senhor precisa de soldados fortes e curados para a glória dele. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E sabe por que os ceifeiros são poucos? Porque os ceifeiros estão machucados, estão abatidos, estão parados pelo meio do caminho. A gente estava conversando hoje, eu falei para o pastor assim: eu acho melhor o senhor parar com essa história de jejum de 40 dias. Porque começou o jejum, nós pensamos o quê? Que ia ser mó legal, né? Primeira semana é um pouco difícil, a segunda vai ser um pouco melhor, na terceira, cara, nós vamos estar como? Mas aí, cara, as lutas aumentam também. Eu falei: para com essa história de jejum de 40 dias, filho. Porque a luta só aumenta. Sabe por que a luta aumenta? Porque nós estamos fazendo um jejum coletivo. Porque juntos nós somos mais fortes. E nós estamos atacando o inferno. E ele não gosta de ser atacado. Para ele está tudo bem. Está sempre tudo bem. Quando você não muda, quando você não é curado, quando você não é liberto, quando você continua fazendo as suas mesmas práticas, o diabo está legalzinho, ele está, opa, está tudo bem. Mas quando você começa a saquear o inferno, tudo muda. Tudo muda. E a sua prática de jejum e oração tem que ser diário, tem que ser depois dos 40 dias. Ela precisa continuar. E eu estava comentando com a pastora que eu falei assim: pô, já estava fazendo jejum contigo no outro mês, mas estava mais suave, agora o negócio está ficando meio estreito. Eu não sei você, mas quantas setas já chegaram na sua vida para te paralisar? Para fazer você não continuar? Eu recebi várias. Eu só não aceitei nenhuma. Porque Satanás, ele lança a seta. Cabe a você aceitar ela ou não. Como é que está o seu coração? Porque se ele estiver blindado com a palavra, você até vai dar uma... Depois você vai falar: opa,
Aqui não, Satanás. Aqui não. Já imaginou quando Jesus chegou para esse homem e falou assim: você quer ser curado? Se ele falasse assim: então, eu quero, né, mas, né, cada hora chega um lá, vai na minha frente e tal, e ele fala: levanta, pega o teu leito e anda. Não, ok. Jesus falando: levanta, pega o teu leito e anda. Aí ele olhar e falar: mas quem é tu? Tá falando isso para mim? Que poder que tu tem? Cara, ele não pensou duas vezes. Ele não ficou questionando quem era ou quem não era. Ele pegou a promessa para ele. Ele pegou a cura para ele. Sabe o que você precisa? Parar de questionar. Parar de se perguntar tanto por quê. E pegar a promessa para a sua vida. Viva as promessas de Deus. Quando você parar de se preocupar tanto com as coisas e se preocupar mais em viver aquilo que Deus tem para você, tudo muda. A sua visão não é que a luta acaba não, irmão, porque a luta não acaba. Mas a sua visão, a sua perspectiva muda. Você não vai olhar mais como algo que te impeça de chegar no teu alvo. Você vai olhar como algo que vai fazer você amadurecer, você crescer para a glória de Deus. Essa é a diferença. Mais uma vez eu quero te perguntar: você quer ser curado? Seja aperfeiçoado no amor. Não pense duas vezes. Eu já falei isso das outras vezes que eu preguei. Quando um pregador sobe aqui, ele tem autoridade. E ele é um profeta de Deus. E ele profetiza palavras sobre a vida de vocês. E não importa eu, porque não sou eu. Não importa quem seja. Quando a gente está aqui, nós somos meros instrumentos. E Deus nos usa pela misericórdia dele, para que vocês sejam alcançados, para que a palavra transforme a vida em vocês. Então, quando alguém libera uma palavra sobre a vida de vocês, pega ela, fala: Deus, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero sair daqui curado em nome de Jesus. Eu quero sair daqui liberto em nome de Jesus. Senhor, isso está me prendendo há anos, mas hoje eu deixo aqui em nome de Jesus. Não pense duas vezes. Seja livre, porque o Filho habita em nós. E se Ele habita em nós, nós verdadeiramente somos livres. Creia, tome posse da sua cura hoje. Seja liberto no nome de Jesus. Nada pode impedir você, a não ser você mesmo. Você só não é transformado, você só não é curado por causa de você mesmo. Então liberte-se de você mesmo e dê espaço para o Espírito Santo na sua vida. Irmã, tu não sabe o que eu passo. Tu fala isso porque tu não sabe o que eu passo. Eu também não quero saber, não. Independente do que você passa, eu fico com a palavra. O que a palavra diz? Que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Se eu conheço Jesus, se eu estou com Ele, Ele precisa me libertar. Então seja liberto nessa noite. Seja liberto de toda dor na sua alma, de toda mágoa, de todo pecado, de todo rancor, de tudo aquilo que tem deixado você triste, toda tristeza, toda raiz de amargura. Seja liberto. Porque é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Vou chamar o pessoal do louvor. Eu queria... Olha como eu estou bonitinha. Eu queria falar com você nessa noite. A minha pergunta para você continua: você quer ser curado? Eu não sei qual é o teu problema. Eu sei do meu problema. E eu sei do que eu preciso ser curado. Sabe, Satanás, ele tenta roubar minha mente em vários momentos. Ele tenta ficar me mostrando coisas ao meu redor, como se para mim fosse melhor para as pessoas do que para mim. E aí,
Tem certos momentos que eu recebo, não vou mentir, que eu olho e falo, ah, é verdade, isso daí não é para mim. Isso não é para mim. Mas tem uma coisa que eu aprendi, foi revestir o meu coração, blindar o meu coração. E Satanás, ele não consegue mais ficar por dias, meses, anos, martelando alguma coisa na minha cabeça. Cara, para mim hoje é muito fácil. Mas sabe por que é muito fácil? Porque eu entendi que eu sou filho. E quando eu entendo que eu sou filho, cara, Deus, ele tem compaixão pela minha vida. Então, para que eu vou ficar sofrendo? Para que eu vou ficar ocultando algo na minha vida que eu sei que para Deus não é oculto? Para que eu vou ficar tentando me enganar ou enganar as pessoas que estão do meu lado?